O tema da nossa palavra essa noite é ajustando a visão. Ajustando a visão. Como está a sua visão nesse exato momento? Quem usa óculos, como eu também uso, sabe a dificuldade que é quando você não está usando o grau correto, ou quando o seu óculos, de repente, por algum motivo, quebra. Ele quebrou e você vai ter dificuldades porque você não vai estar lendo, porque você não vai estar com o seu óculos. Então você sabe como é difícil. Então quem usa óculos sabe. E em alguns momentos da nossa vida nós também andamos com a visão distorcida das coisas. Às vezes nós caminhamos e a nossa visão ela precisa ser corrigida. E o nosso desejo nessa noite é que o Senhor venha aí ajustar a nossa visão. Vamos nos colocar em pé. O texto é Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos acharam Isaías? Amém? Capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 13. A visão de Isaías e os seus chamados. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: o quê? Santo. Até aí, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4, diz assim: os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim que estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar, e com uma pinça, com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado ou removido. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a esse povo: ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ou ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Versículo 11. Então perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, e casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto, e como o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Bem, esse texto, ele é muito conhecido por todos nós, e ele fala do chamado de Deus a Isaías. O chamado de Deus para o profeta Isaías, que foi um profeta que pregou, anunciou grandes coisas, teve grandes revelações de Deus para Isaías. E quando nós pensamos sobre ajustar a visão, aí, porque na verdade Deus corrigiu a visão de Isaías. Isaías tinha uma visão acerca do ministério, ele tinha uma visão sobre as coisas da vida, e às vezes nós também temos uma visão
da nossa vida com Deus, dos nossos problemas. E às vezes nós, já viu aquela pessoa que diz assim: olha, fulano está fazendo uma tempestade num copo d'água. Cada um consegue enxergar, ou enxerga da maneira que quer, né? A verdade, você vê um problema, mais à frente você vai dizer: esse problema não é tão grande assim. Mas o que Isaías tem a nos ensinar nesse dia que marcou a história da sua vida? Era um dia que ele estava indo ao templo, era um dia onde o rei, que ele tinha intimidade, o rei Uzias, estava morto, o texto diz isso. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele começa a falar sobre isso. O que é que mudou na vida de Isaías, quando ele teve essa visão? E sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos. Em primeiro lugar, ajuste a sua visão, tendo uma visão correta de Deus. No versículo 1 que nós lemos diz o seguinte: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías tinha muita intimidade com o rei Uzias, era um rei que ele tinha acesso a todo momento. Era um momento de tristeza para o povo ali, porque o rei estava morto. Mas naquele dia especial, ele teve uma visão de Deus que estava sentado no trono. E nós precisamos ajustar a nossa visão. Quantos de nós temos aí dificuldades, problemas, lutas, adversidades, tempestades? Levanta a mão assim, só para me ver. 100% da igreja, né? Todos nós. Só que nós precisamos ajustar a nossa visão nessa noite. Isaías, ele viu Deus no trono. Eu quero te lembrar, grave isso na mente, no seu coração: Deus continua sentado no trono. Deus continua sendo o mesmo, com todo o poder. Isaías, naquele instante, ele começa a escrever isso: olha, eu vi o Senhor. Ele teve uma visão correta de Deus. Eu não sei quais eram as motivações, aquilo que estava no coração de Isaías, mas se você estudar aí os primeiros 5 capítulos de Isaías, você vai perceber o profeta Isaías dizendo assim: ó, ai de vós, capítulo 1, capítulo 2, ele era um profeta que apontava, que dizia, ai de vós, ele falava assim para o povo. A gente vai ver daqui a pouco que ele começou a mudar, ele começou a ser diferente, a sua mensagem começou a ser diferente, tudo por conta de um dia que ele teve uma visão de Deus. Tudo muda na nossa vida quando nós começamos a enxergar quem é Deus. Às vezes nós limitamos o poder de Deus na nossa vida, às vezes nós limitamos o agir de Deus na nossa vida, às vezes nós queremos encaixotar Deus, né? Dizer, não, Deus é dessa forma, aqui Deus não tem poder para fazer. Mas à luz da visão de Isaías, à luz daquilo que Isaías declarou nesse texto, quando ele disse da sua experiência, olha, eu vi o Senhor. E essa visão, ao olhar para o céu, olhar para o alto, ele conseguiu enxergar querubins adorando, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Essa visão está distorcida na mente de muitas pessoas, na visão de muitas pessoas, porque muitos às vezes podem estar na igreja, mas o seu coração onde está? Às vezes muitos podem vir para a igreja, podem acompanhar a mensagem pelo canal da igreja, mas a sua visão onde é que está? Nessa noite, é uma noite para que Deus possa ajustar a nossa visão de quem Ele é. Nós não podemos perder de vista quem é o Deus que nós servimos. Quando passamos por alguma dificuldade, por algum problema, parece que nós começamos a ficar cegos para quem é o Deus que está sobre as nossas vidas. Nessa noite, à luz dessa palavra, à luz da experiência de Isaías, Isaías viu o Senhor, e você e eu, nós precisamos enxergar um Deus que tem todo o poder no céu, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos amou, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que cuida da sua família, um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes, um Deus que preparou tudo durante a semana inteira. Você teve lutas, teve adversidade, mas você está aqui na casa do Pai. Você teve problemas, teve dificuldades, talvez alguns irmãos viajaram, voltaram em segurança, porque o Deus que está sentado no trono continua cuidando do seu povo. Não perca a visão de quem é o Deus que nós servimos. Não perca a visão de quem é o Deus que nós adoramos. Não perca a visão do Deus que nós estamos aqui reunidos por causa dele. É tudo por ele, para ele, é tudo para a glória de Deus.
Não perca a visão do que você veio fazer aqui. Não perca a visão porque que você está nessa terra. E a cada dia nós precisamos entender que se nós estamos vivos a cada dia, é porque Deus tem planos para a sua vida, para a minha vida, para essa igreja. Deus tem planos para esse tempo que nós estamos vivendo. Isaías estava diante de uma nova realidade. O povo estava ali triste por conta de um rei morto, mas o nosso Deus, Ele não está morto, Ele continua vivo, Ele sempre esteve vivo. Muitos pensaram quando Jesus, estava lá na cruz, agora Ele morreu. Só que nós sabemos que ao terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Eu quero te lembrar, não perca a visão, a morte não pode parar o nosso Deus. As situações da vida não podem limitar o poder de Deus na minha e na sua vida. Antes de encerrarmos o culto, nós não podemos perder de vista quem é o Deus que nós servimos. E quando nós não temos uma visão correta de Deus, nós vamos enxergar tudo maior. O problema é maior, a dificuldade é maior, a luta é maior. Porque os nossos olhos estão voltados para os problemas. Mas nessa noite eu quero te convidar. Enxergue quem é o Deus que está sobre essa igreja, quem é o Deus que está neste lugar, quem é o Deus que projetou essa igreja há 64 anos, sabe para quê? Para que hoje eu e você estivéssemos aqui e pudéssemos dizer o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Eu sei que quando acabar você vai ouvir tanta coisa, como eu sempre tenho dito, Você vai chegar em casa, tem fake news, porque a gente liga a televisão, tem fake news, olhamos a internet, tem fake news, e eu tenho dito todos os dias, sempre quando subo aqui para pregar, nós estamos diante de uma palavra da verdade, que é a palavra do Senhor, amém? Então ajuste a sua visão, tendo uma visão correta de Deus. Segundo, ajuste a sua visão, tendo uma visão correta de si mesmo. Olha o que diz o versículo 5, olha na sua Bíblia. Isaías vai dizer assim, ai de mim. Lembra que eu disse no início? Falei agora há pouco. Ele disse nos primeiros 5 capítulos de Isaías, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Ai de vocês, vocês, vocês. Ele apontava o dedo para todo mundo. Agora, Isaías, depois de ter uma visão correta de Deus, viu quem era Deus, ele enxergou isso. Ele disse, não, ai de mim. Eu estou perecendo. E ele começou a narrar qual era o ambiente que ele vivia, quem ele era. Eu sei que a maior dificuldade que nós temos é reconhecer os nossos erros. Eu sei que nós temos facilidades muito grandes para enxergarmos os defeitos nos outros, mas os nossos erros, isso é difícil, é muito difícil. Isaías nesse momento ele vai dizer, ai de mim, no versículo 5, ai de mim. Eu vi o Senhor, mas eu sou um pecador, e eu estou diante de um Deus que é santo. E como que nós podemos estar diante de um Deus santo? Purificando a nossa vida, retirando o pecado, aquilo que nos atrapalha de termos comunhão com Deus. Por isso que ele vai dizer, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito num povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor, ai de mim. Ele começou a olhar e dizer, olha a minha vida, olha a vida que eu estou levando. Nesse momento, qual tem sido o tipo de vida com Deus que você está levando? O tipo de relacionamento com Deus que você está vivendo? O tipo de vida com o Senhor que você está vivendo? Isaías começou a dizer, ai de mim, eu estou perecendo, olha, eu habito num povo de impuros, lábios impuros. Ele começou a se lamentar e reconhecer que ele estava errado. Ele começou a reconhecer os seus erros. Ele começou a reconhecer as suas falhas. Ele começou a reconhecer os seus pecados. Por isso ele disse, ai de mim. Quantos de nós somos capazes de olhar para o espelho e dizer assim, ai de mim, eu sou pecador. Ao terminar o culto dizer, olha, ai de mim. Porque se Isaías falava dele, ai dele, imagine eu, o que eu tenho a dizer como cristão? O que você tem a dizer como cristão? O que nós temos a dizer como cristãos, como servos do Senhor? Isaías foi honesto com ele mesmo naquele momento. Ele teve uma visão correta dele mesmo. Ele reconheceu que ele precisava mudar. Ele disse, ai de mim, olha a vida que eu levo, olha a vida que eu estou vivendo. E às vezes nós passamos o tempo inteiro, a nossa vida inteira, sempre desviando o olhar de nós mesmos,
Não reconhecemos o nosso erro, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Mas nessa noite, ajuste a sua visão. O que precisa ser consertado por Deus? Deus tem poder, não há pecado que o Senhor não possa perdoar nessa noite. Não há vida que Ele não possa transformar. Não há família que Ele não pode restaurar. E aí eu quero dizer para você também ainda, ajuste a sua visão, tendo uma visão correta do poder de Deus. Primeiro no versículo 5, a gente vai ver Isaías dizendo: ai de mim. Agora Isaías, ele vai falar o seguinte, ele vai dizer o seguinte: olha, naquele instante quando ele disse ai de mim, versículos 6 e 7, na verdade, o que Deus fez? Ele foi lá, enviou um anjo e tocou em Isaías, não foi? O seu pecado era nos lábios. E aí eu queria que você prestasse atenção. Por quê? Guarde no seu coração o seguinte: ajuste a sua visão, tenha uma visão correta do poder de Deus. Naquele momento que ele olhou para ele e disse: olha, ai de mim. De repente, naquele exato momento, o poder de Deus se manifestou na vida dele. O poder de Deus se manifesta na nossa vida quando nós somos capazes de reconhecer que só o Senhor realmente pode tocar, só o Senhor pode fazer. E o versículo 6 e 7 diz isso. Olha o que aconteceu. Então dos serafins tocou, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar, com uma pinça, versículo 7, com a brasa tocou a minha boca. Nessa noite, eu queria perguntar para você que está aqui: onde é que Deus precisa tocar na sua vida essa noite? Será que você consegue enxergar nesse exato momento, ter a visão do poder de Deus? Será que você é capaz de dizer para Deus: olha, sim, o Senhor tocou nele, não é? A gente está falando do poder de Deus. Será que você é capaz de fazer essa oração? Deus, toca em mim, toca em mim, Senhor, toca em mim. Sabe, Isaías, ele saiu da sua casa, foi ao templo naquele momento, como você está aqui. Mas eu queria que você nesse momento estivesse com o seu coração voltado para essa atitude de Deus, né, do poder de Deus. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa do toque do Senhor, mas ore ao Senhor dizendo: Deus, toca em minha vida, toca na minha família, toca no meu casamento, toca no meu coração, toca naquilo que eu não sei como fazer para mudar, toca nos meus sentimentos, toca naquilo que tem me atrapalhado. Isaías estava confessando no versículo 5, dizendo: olha, os meus lábios são impuros, as minhas palavras não são palavras santas, eu estou no meio de um povo aí infiel a Deus. E naquele momento ele teve uma visão do poder de Deus. Um querubim foi lá, tirou uma brasa viva e tocou nos lábios de Isaías. Nessa noite, Deus nos trouxe aqui para sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus. Deus te trouxe aqui para você ser tocado por Ele. Sabe, quando a gente olha para cá, para esse texto, a gente percebe que nós não podemos perder a visão do poder de Deus. Grave isso: não limite o poder de Deus na sua vida, não limite o agir de Deus na sua vida, não limite aquilo que Deus quer fazer na sua vida, não limite aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Sabe, o privilégio que Isaías ali começou a vivenciar, né? Uma grande transformação, um grande mover. E aí, agora, em quarto lugar, tem uma visão correta dos planos de Deus. Versículo 8, a gente vai perceber Deus naquele diálogo ali falando com Isaías, dizendo: olha, quem há de ir por nós? Quem é que nós vamos enviar? Os irmãos conhecem, a gente está em campanha de missões, é um versículo que a gente sempre trabalha, né? Eis-me aqui, envia aquele ali, né? Envia outro, eu não posso. Mas Isaías não diz isso. Olha o que está escrito na sua Bíblia, no versículo 8: eis-me aqui, prontidão, né? Envia-me. Deus pode me usar. Foi essa a palavra de Isaías para essa pergunta de Deus, quando ele disse: e aí? O Senhor enviou uma palavra para ele, não foi? Fez uma pergunta: quem é que vai?
Ele ouviu novamente a voz do Senhor no versículo 8. Nós estamos mais uma vez na casa de Deus, para ouvirmos a voz de Deus falando aos nossos corações. Tem muitas pessoas para serem alcançadas, tem muitas vidas para serem transformadas. Quem é que eu posso contar? Quem é que eu posso enviar? A resposta de Isaías foi: eis-me aqui. Quantos de nós estamos prontos para dizer: Deus, a minha vida está aqui, pode contar comigo, pode contar com a minha vida. Ah, pastor, seja onde Deus te enviar, lá aonde você está, você é um missionário. Lá no quartel você é um missionário, lá no São Bento você é um missionário, lá em Olavo e Bilac você é um missionário, lá no centro da cidade você é um missionário. Onde Deus te enviar, você é um missionário. Você é alguém que vai levar algo que ninguém pode levar, né? Somente aquele que já foi tocado pelo Senhor. E quantos foram já tocados pelo Senhor nessa noite? Então Deus vai te usar para tocar outras vidas. Só quem é tocado por Deus pode ser usado para tocar em outras vidas, para que o Espírito Santo possa tocar em outras vidas. E Deus quer usar você, amém? Agora, em quinto lugar, ajuste a sua visão. Vamos ajustar a nossa visão, tendo uma visão do compromisso com a obra de Deus. Versículo 9 ao 13, a gente vai perceber isso, quando o diálogo continua, depois que ele disse: olha, quem eu posso enviar? E aí Isaías disse: olha, estou aqui, Deus. Aí eu queria que você prestasse atenção, porque até o 8, você já ouviu talvez muitas mensagens sobre esses 8 versículos, mas presta atenção, aí na sua Bíblia, a partir do versículo 9, a tarefa de Isaías não era fácil, como eu sei que a sua tarefa também não é fácil. Olha o que vai dizer no versículo 9, Deus disse para ele: então, vai, diga a esse povo. Mas, só que o detalhe todo, é que do versículo 9, versículo 10, Deus vai dizer que não ia ser algo fácil. Eles iam ter os ouvidos endurecidos aí, né, o coração endurecido, ia entrar, a mensagem entrar no ouvido e sair pelo outro ouvido. Está escrito aí, a gente vai perceber isso. Olha, eles vão ouvir, ouçam, mas sem entender. Olha o que Deus está dizendo para Isaías: você quer ir mesmo? Então vai. Só que quando você for, eles vão ouvir, eles vão e não vão entender nada. Olha o que Deus estava falando para Isaías: você vai, só que esse povo não vai ouvir, esse povo não vai entender. E a gente vai perceber isso também no Novo Testamento, se repetindo várias vezes. Jesus no seu ministério, Mateus 13, 13 a 15, Marcos 4, 12, Lucas 8, 10. Todos os evangelhos apresentam Jesus pregando e o povo ouvindo. E o ditado nosso popular: tô nem aí, né? Entrou no ouvido, saiu no outro ouvido. Olha o tamanho do nosso desafio. Olha a responsabilidade da igreja. Sabe, às vezes a gente fica assim, você que está pregando para alguém na sua família, você diz: ah, mas eu tenho feito, eu tenho falado e nada muda. Não é difícil o que está escrito aí. Versículo 9 e 10. Eles vão ouvir e não vão entender. Eles vão parecer que não está percebendo. E aí, a gente precisa ter uma visão, o quê? Do compromisso com a obra de Deus. Deus queria fazer algo ali, mas Deus preparou Isaías dizendo: olha, você vai ficar lá. Aos olhos de todos vai parecer que você está perdendo tempo. Talvez você que está aqui hoje pense assim: poxa, mas eu estou sozinho. Meu esposo não está, minha esposa não está, meu filho não está. Mas Deus começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar. Sabe, quando Deus preparou Isaías dizendo para ele: olha, você vai. Por isso que às vezes a gente, poxa, mas passa tanto tempo, parece que entra no ouvido e sai no outro. É assim. Bem-vindo aí ao time do Isaías, né? Isaías, ele foi preparado por Deus, e nós somos preparados por Deus para viver isso também. Rejeição. Você vai falar ou você vai testemunhar, e alguém sempre vai esperar uma palavra sua fora do lugar para poder te apontar. Lá no curso Passos de Fé a gente fala, né? E quem já participou do batismo na classe comigo é o quê? Os fiscais de crente. Sempre vai ter alguém para apontar o dedo. Sempre vai ter alguém esperando um momento para dizer que você está errado. Esperando um momento para dizer: ah, não falei, é fogo de palha. Ah, não, olha o que você está fazendo, não vejo diferença nenhuma. Aí, ó,
está fazendo a mesma coisa. Sempre vai ter alguém com essa expectativa. Só que hoje, infelizmente, nós estamos diante de um cenário nosso país. Qual é a expectativa da igreja de Cristo? Muitas igrejas ou muitas pessoas às vezes optam por aquilo que de repente vai ser mais atrativo. O que vai ser mais atrativo? Aquilo que não requer compromisso com a obra de Deus. Deus disse para Isaías: olha, você vai pregar, a cidade, os irmãos vão ver nos próximos versículos aí, ela vai ser assolada, vai ser destruída. Imagine só um homem chamado por Deus para pregar, e Deus dizendo para ele: olha, você quer ir mesmo? Tem certeza? Você vai? Essa cidade vai ser... Aí Isaías começou a ficar ali naquela, né? Repara no versículo 11, pode ler aí junto aí, tá? Acompanha aí, versículo 11. Olha o que diz lá no versículo 11, diz assim, diz o seguinte: então eu perguntei, Isaías perguntou para Deus: até quando? Até quando que vai ser isso, eu pregar e ninguém está aí? Até quando vai ser isso, eu estar anunciando e... Aí Deus disse: olha, sabe até quando? Até quando as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores estejam o quê? Em ruínas, devastada. Ele estava diante de um cenário que ele ia pregar, ia anunciar a vinda do Messias, e o povo não ia estar dando ouvido, o povo ia enfrentar dificuldades, o povo ia passar por destruição, por momentos difíceis. E olha que essa é a terceira vez, né? Versículo 5, Isaías falou para Deus: ai de mim. Depois no versículo 8, Isaías disse: olha, Deus, conta comigo. Deus explicou para ele qual era o ministério dele, o que ele ia enfrentar. E aí no versículo 11 ele disse para Deus: Deus, até quando vai ser isso? Até quando eu vou passar por isso, fazer a tua obra dessa maneira, e eu não consegui enxergar resultado nenhum? Sabe, você que está pregando talvez para alguém, está orando por alguém, mas eu não estou conseguindo enxergar. Ajuste a sua visão do compromisso com a obra de Deus. O nosso compromisso é com Deus, o nosso compromisso é com o Senhor. E olha que Isaías, tudo ia ser destruído, tudo ia ser assolado, as dificuldades iam chegar, o povo ia ver ele falando que havia um dia, havia um Messias, e as coisas iam de mal a pior. Olha só o que ele estava diante de Isaías. O que está diante de nós? O cenário que nós estamos vivendo brasileiro, as dificuldades que estão diante de nós, onde as pessoas estão perdendo a fé, a esperança, o amor. E aí Deus te chama nessa noite: ajuste a visão do compromisso com a obra de Deus. Irmãos, sexto lugar, ajuste a visão tendo uma visão correta das promessas de Deus. A gente está caminhando para o final, versículo 13, é o versículo, Isaías é chamado como profeta messiânico, porque ele anunciou que havia um Messias, o Salvador, o Senhor, o Libertador, o Transformador. E aí versículo 13, a gente precisa entender, que termina, né? Esse versículo 13 termina assim, ó: mas se ainda ficar a 10ª parte, morreu todo mundo, né? Deus está dizendo para ele, ó, ficar a 10ª parte, aí vai ser destruído de novo, como terebinto e como um carvalho, dos quais depois de serem derrubados, ainda fica o toquinho, né? Assim, a santa semente será o seu toco. É uma linguagem que a gente fica assim, ué, o que isso quer dizer, né? A santa semente. E aí, Isaías, depois de saber que ele tinha que pregar, as pessoas não iam estar nem aí para a mensagem dele, ele deveria permanecer pregando, anunciando, dizendo que as coisas não seriam fáceis mesmo, mas nós temos um rei, ele está no trono. Essa foi a visão que Deus ali deu para Isaías naquele instante. E aí eu pergunto para você, olhando para esse finalzinho do versículo 13, olha, a santa semente. A gente está no capítulo 6 ainda de Isaías. Aí do capítulo 7 em diante, você vai ver, se você virar a página da Bíblia, não é o foco hoje, mas a gente vai citar. A partir do versículo 7, vai dizer, olha, vai vir o Emanuel. Quem é o Emanuel?
É o Deus conosco. Zé Romero vai tantas vezes, né? Lá em Isaías 9:6 diz que o nome dele, né? Dessa santa semente aqui do versículo 13, qual é o nome? Isaías 9:6, vai estar escrito lá: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da... Depois de Isaías saber que não seria fácil a sua vida, ele agora, enfim, né? Enfim, tem uma promessa de Deus. Olha, a santa semente, nessa noite, não perca a visão das promessas de Deus sobre a sua vida. Sabe, Isaías ajustou a sua visão, tendo uma visão correta da promessa de Deus. Tudo, ele primeiro viu que ele estava errado, lembra o ai de mim? Ele viu que estava diante de um povo, Deus explicou para ele: ó, você quer ir? Você vai, não vão querer te ouvir não. E vai ter destruição, a cidade vai ser assolada. Se ficar 10% da cidade, aí vai ter lá, né, a santa semente. Essa santa semente, por que santa semente que ia vir? Era Cristo Jesus, é um texto messiânico. E aí, para a gente concluir, eu quero te relembrar, nessa noite, Deus te trouxe aqui para você ajustar a sua visão, tendo uma visão correta de Deus. Não perca a visão, Deus está no trono. Ajuste a sua visão, tendo uma visão correta de si mesmo. Quem é você? Quem sou eu? Tendo uma visão correta do poder de Deus. Ajuste a visão, tendo uma visão correta dos planos de Deus. Deus quer usar você, sabe? Você quer que se converta na sua vida, seja transformado, Deus vai usar você, amém?